Acabei de voltar de um cruzeiro de navio e fiquei deslumbrado com o conforto, a beleza do navio, a beleza de uma situação de viagem espetacular. Comida a melhor, as instalações as melhores. O balanço levezinho do navio lembrava o colo da minha mãe quando eu era bebê. A maravilha de uma viagem assim. Nada a ver com os que chegaram da Letônia há 130 anos atrás. Seguramente uma condição ruim. Especialmente uma condição ruim se nós pensarmos na perspectiva de hoje. Que você venha amontoado num navio, que é um navio pequeno, e que ali tem 300, 400, 500, 600 pessoas, por 30 dias, sem freezer, sem geladeira, sem ar-condicionado, sem ventilador. Não era um passeio de cruzeiro, não. A que se deve a razão dessa diáspora? Fundamentalmente é uma determinação econômica. As transformações da economia europeia fazem com que se urbanize uma parte, se produzam transformações no setor agrícola, no setor da produção rural. Ao mesmo tempo, há um crescimento da população europeia por conta da melhoria das condições sanitárias. Quer dizer, mais crianças acabam sobrevivendo e a população vai aumentando numa intensidade bem maior do que era historicamente ocorria na Europa. E não havia espaço suficiente para a manutenção cotidiana de sobrevivência. E isso levou com um processo de colonização na América e, consequentemente, especificamente com a nova república que surgia no Brasil, que ocorresse um processo de imigração, fazendo com que viessem, atravessando o Atlântico e chegassem até a América. Por isso que tem aquele canto América, 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 que é o símbolo do sonho da América. É claro que havia toda uma propaganda dos agentes da imigração. Quer dizer, a população se desloca não para qualquer lugar. Há na Europa muitos agentes, muitas pessoas que fazem recrutamento de mão de obra, vamos chamar assim. São pessoas contratadas pelo governo brasileiro, ou o governo argentino, ou o governo americano, para na Europa fazerem propaganda e induzirem, convencerem as pessoas que era importante, que era interessante, que era conveniente buscar um novo mundo. Para os letos havia a seguinte informação: na Letônia só se planta 6 meses por ano, meio ano, época do calor. Depois no inverno não se planta nem colhe. Você tem que no Brasil que lá se colhe e se planta 12 meses por ano. O meu avô paterno veio de Tukums, uma terra, uma cidade. Fui visitar, cidade pequena. Havia uma pressão muito grande dos alemães dentro da Letônia. Então todos os cargos de importância, juízes, professores, eram de alemães. E os letos queriam terra. Eu fui pesquisar, consigo encontrar a relação da vinda, o navio, quando saiu e quando chegou, e quem é que estava nesse navio. Então eu sei que o meu bisavô veio com o meu avô e com os irmãos do meu avô, chegando aqui no Rio de Janeiro em tal data. Então nós sabemos quem vem, quando vem. E além de dizer quem é e a idade e a procedência, diz também qual é a bagagem. Quer dizer, quanto baú tem, quantos sacos tem, quantas malas tem. E a maior parte não tem coisa nenhuma. Não tem descrição de baú e caixa e que sei lá, né? Então os caras vêm mais ou menos com a roupa do corpo. Que quem saiu da Itália e veio para o Brasil foi bendito, foi abençoado pelos padres, porque aí sobrou comida para os que ficaram. E eles diziam que no Brasil, eu ouvi isso lá, o Brasil é uma maravilha, lá tem salame nas árvores. Dentro no mato assim tem, quer salame defumado, quer salame com gordura, sem gordura, quer maior, menor, é só pegar e comer. No caminho no mato tem pepitas de ouro, tem pequenas, tem grandes, pega suas maiores. Iluminando a ideia, prestigiando quem tinha vontade de encarar uma nova realidade, que é a viagem para o Brasil, para uma nova terra. É muito comum a gente ouvir um relato que dá conta do heroísmo
da coragem desse pessoal que sai da Europa, larga tudo que tem ali e vem para a América, vem para o Brasil. Sim, há que ter coragem. Mas eu penso que o que movia esse pessoal, afora a coragem, era o desespero. Muitos não conseguem chegar, muitos morrem no transcurso do Oceano Atlântico. Aqueles que conseguem chegar com a promessa de terra fácil vão perceber que não é bem assim. Então tu imagina o que deva ser as condições de higiene, a vaca embaixo, bafejando e tudo mais, e em cima o feno, com os ratos passeando, claro, para você ter ali algum conforto um pouco melhor. Quer dizer, uma casa que era ao mesmo tempo silo, estábulo e casa, né, residência. E uma peça ou duas onde está todo mundo morando, dormindo mais ou menos junto. Então, essa precariedade era um pouco o padrão. E essa precariedade acompanha quando eles vêm no navio. E essa precariedade acompanha nos primeiros tempos quando estão aqui. O processo de colonização aqui da nossa região, ele foi inserido na imigração e da colonização planejada pelo governo. Foi um projeto, então, oficial. E a primeira etapa foi na região das colônias europeias, de Caxias, Solis da Cunha, etc. E aqui foi a segunda etapa, que se chama Colônias Novas. E a primeira foi a colônia de Ijuí, 1890. Ijuí é de 1890, né? Em 1888, 2 anos antes, nós temos a abolição da escravatura, né? Ijuí, em 1889, nós temos a proclamação da República, e Ijuí, então, é a primeira colônia depois do período imperial, né? E aí, assim, aí, dos negros, eles ficam pela região, né? Mas aqui a gente tem mais notícias, né, desses caboclos, que viviam do extrativismo da erva mate, que aí alguns acabam recebendo terra, lotes, outros não, né? E nesse processo, assim, eles vão ser elemento fundamental para a adaptação dos colonos europeus, dos imigrantes europeus, né? A fundação da colônia, ela se dá com o Siqueira Couto e 2 turmas de trabalhadores. E os colonos, de acordo com os dados oficiais. E os colonos chegam, que eram poloneses, chegam em janeiro de 1891, certo? Onde está situada a região de Ijuí, nós temos uma floresta ocupada pelos caboclos. E onde está a pastagem nativa, ela é ocupada pelo latifúndio agropastoril, que utiliza a mão de obra de africanos escravizados. Antes da chegada dos imigrantes, vieram para cá engenheiros, agrimensores, que fazem todo o loteamento para depois fazer o assentamento dos colonos. Os primeiros moradores de Ijuí, os trabalhadores da Comissão de Terras, todo esse pessoal, eles eram luso-brasileiros, né? O Augusto Pestana, por exemplo, que vem depois, ele vem do Rio de Janeiro, ele é um engenheiro carioca, né? E vem para cá. O Coronel Dico, ele vem de Vacaria, né? Então eles eram luso-brasileiros, os primeiros. Existia uma comissão de terras, para se ter uma ideia, chegavam onde hoje é a Praça dos Imigrantes, e é por isso esse nome. Existia um barracão, onde a comissão de terras acolhiam esses imigrantes e a partir desse acolhimento faz a designação nas devidas linhas ou colônias do interior. Chegam eles aqui e encontram simplesmente matas, animais selvagens e necessitam essencialmente compreender o território. Os imigrantes, então, eles eram trazidos de carroça de Cruz Alta para cá, né? E eles ficavam hospedados, então, geralmente mulheres e crianças ficavam hospedadas nos barracões, enquanto o homem, se tinha alguma posse, de repente contratava alguém e tal, ia no lote que era destinado para ele e fazia uma casa provisória, e daí a família toda ia para lá, né? Aí a família toda. Mas nesse período inicial, eles ficavam alojados, a família ficava alojada nesse barracão. Foram muito bem recebidos, vamos dizer, pela estrutura,
tá? Foi distribuída uma colônia cada um de terra, que era puro mato. Muitos morreram de doença, por exemplo, os austríacos foram aqueles que mais morreram. Por quê? Porque a primeira leva que veio eram funcionários de uma fábrica de balas, de armas. Então imagine você trabalhando numa indústria de armas e de repente te vir aqui derrubar galhos, derrubar arvoredo com onças, com cobra, com doenças. Então foram aqueles que mais sofreram. Agora, quando ele vem para cá, ele tem uma outra agricultura, outro tipo de cultivo, outro tipo de clima, e ele aprende isso com quem? Com o caboclo. Ele aprende isso com o índio, principalmente com o caboclo, que já está mais acostumado, digamos assim, já conhece o milho, já conhece a mandioca, já conhece o feijão, já conhece o arroz, e já conhece várias coisas. Por isso, muito bem pensado dentro de uma organização inicial, a da Comissão de Terras, que aqui se organizava, para fazer um plano urbanístico e a partir desse plano urbanístico central, definindo a Praça da República, as ruas e os seus traçados para que pudessem ocorrer linhas de imigração. E a partir nessas linhas de imigração, nessas localidades, fossem designados os povos colonizadores. Os italianos nesta região do Barreiro, os alemães na Serra do Cadeado, no Alto da União, os italianos na Colônia Santo Antônio, alguns espanhóis no Itaí, os austríacos na linha 6, os letos lá na linha 11, os poloneses no povoado de Santana, e a partir daí começou a constituir esta identidade destas localidades, que transforma hoje em Juí, né, a capital de todos os povos. E aqui, no Brasil, era conhecida como Babel, porque você tinha um mundo de gente que falava línguas diferentes. E quem intermediava? Os nativos, que eram pessoas que residiam aqui, e os portugueses, que tiveram um papel importante para distribuir as colônias, etc., da população. 53% eram nascidos no Brasil. Certo? 53% eram nascidos do Brasil. 47% de estrangeiros, desses 32 eram alemães, 24 poloneses, 23 italianos, 8% de austríacos. Isso num censo que foi feito em 1896. Nós costumamos dizer que no princípio desmatou para produzir e para sobreviver. Foi uma policultura de subsistência, ou seja, a necessidade do plantio de vários produtos agrícolas simplesmente para sobreviver. E com o processo de imigração, nós vamos entender que o primeiro grande movimento é quando é criado a Picada da Conceição, que é justamente esta estrada que vai ligar Cruz Alta a Santo Ângelo. Esta picada, este espaço é o espaço inicial, é o espaço primordial pelo qual o Ijuí vai iniciar. E a partir daí existe todo um processo constituinte da nossa comunidade. Então, quando chegaram, se organizaram a sua casa, a sua moradia, a sua sobrevivência e já em seguida fabricaram a igreja para a manutenção da fé. E do lado da igreja, a escola, para prestigiamento da cultura. Mas a essência no início da colonização era desbravar, desmatar, sobreviver e a partir daí tentar fazer com que a produção gerasse o excedente para depois desenvolver a comercialização. A partir daí sim, com melhor poder aquisitivo, com melhores condições de trabalho, teria-se condições de desenvolver uma melhor moradia, com mais conforto, com maiores características para o seu cotidiano. Mas tem que ter claro que ninguém sai do seu lugar, ninguém sai da sua casa pelo prazer. Eu não sei que vai passear, mas sair, largar tudo, ele sai porta fora, é só por uma necessidade, só por um ato de desespero ou por um ato de coragem, porque ele está sentindo que ali ele não tem mais perspectiva. E a partir daí nós temos que ter um certo respeito, reconhecimento e reverência a todos aqueles que desbravaram esta picada, que desbravaram este espaço no qual nós estamos hoje, por ajudar a construir as bases essenciais para o progresso e para o desenvolvimento.
porque eu costumo dizer que nós precisamos sim olhar para a nossa história, olhar para trás, mas para poder enxergar o futuro. E obrigado pelo esforço, pelas dificuldades que tiveram e o conforto que nós temos hoje, graças ao gesto deles.